Muito boa noite a você que acompanha a primeira edição do nosso programa Linha de 4, o melhor programa esportivo da Web Rádio Primeira Hora. Estou aqui com os meus amigos de sempre, meu amigo Cauã Vitor Pereira. Muito boa noite, Vinícius Vigeneski. E com o nosso galã do Iririú, Raulino Dalcin. Com um elogio desse, eu fico até sem jeito, meu amigo Vinícius Vigeneski. Também, né, dar aqui um oi pro meu amigo Cauã, para o nosso convidado Israel, né... Poxa, você me deixou sem jeito agora com esse galã do Iririú. E também com o nosso ilustríssimo convidado, Israel Antunes. Palmas. Tá previsto no roteiro essas palmas, tá? Abre parênteses, palmas. Bom. Ei, Israel, como é que estamos? E aí, boa noite. Boa noite. Quer dizer, aliás, né? Como assim aqui o pessoal poder acompanhar em qualquer horário, né? Então é bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, pra quem tá acompanhando o Linha de 4, né? Então um abraço aí pro Vinícius, Cauã Pereira, pro Raulino, pro Marcos. Obrigado pelo convite, né? Pra estar com vocês aqui pra falar um pouquinho de esporte. Semana que tem muito assunto, né, cara? Até difícil de saber por onde a gente vai começar, porque tem muita coisa acontecendo nessa reta final de temporada na Europa, meia temporada no Brasil, falando de futebol, né? E Copa do Mundo batendo na porta aí. Claro, e para iniciar, você deve estar se perguntando por que o início do programa teve essa trilha sonora. A marcha fúnebre. Banhada a marcha fúnebre. Por que, meu amigo Cauã? Bom, ontem nós tivemos uma pequena vitória, né, do Jack Futsal em cima do seu maior rival na Copa do Brasil. Um placar assim bem apertado de 7-1 em cima do Jaraguá. E é uma homenagem, né, ao nosso produtor aqui, o Nicolas Calduro, ferrenho torcedor do Jaraguá Futsal. Então, infelizmente, após o jogo veio a falecer. Salmonela, né? Salmonela, exato. E acabou numa rede de frangos, né? De fast foods de frango. Frangos que são divinos, diga-se de passagem. São bem divinos. O frango tava cru e acabou pegando salmonela. Mas se botasse um curativo, voltava à vida aquele frango. Não tava se tentasse reanimar, ele saía andando. Se tentasse reanimar, ele saía andando. Assim, né, zero? Mas e aí, Cauã, me diz uma coisa, como é que funciona o Linha de 4? Bom, o Linha de 4, ele é basicamente 4 apresentadores, 3 fixos, eu, Vinícius Vigeneski e Raulino Dalcin, e um convidado. O convidado de hoje é o Israel Antunes, mas a cada semana o programa vai mudar para ter essa rotatividade de voz. A gente vai fazer uma pequena entrevista daqui a pouquinho com o nosso convidado e também, né, a gente vai ter aquele debate, aquelas análises das principais acontecimentos da semana no futebol, tanto mundial quanto o nacional. Que coisa linda. O programa a gente tá indo bem, depois cara. Do piloto lá, que deu tudo errado, a gente conseguiu dar uma... Deu tudo errado pra finalmente dar certo. Eu entrei... Claro, tivemos algumas baixas mais altas, né? Exato. Isso tudo, meu amigo Cauã e meu amigo Raulino, o telespectador pode acompanhar onde? No seu? No meu? No nosso? Linha de 4. Pá! Daí toca a vinheta. E para os destaques da edição, após 22 anos batendo na trave, o Arsenal é campeão inglês. O Manchester City dá adeus para o seu maior ídolo e já vê a proximamente brilhante chegando. Eu não esperava que a manchete fosse comigo, achei que era só vocês dois. Mas o Jack atropelou o Jaraguá pela Copa do Brasil. E a convocação do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O giro pelos playoffs e a loteria do draft da NBA. E tudo sobre o mundo automobilístico. Tudo isso no meu... No seu, no nosso... Linha de 4. Bom, a gente já apresentou como que funciona o programa, já demos um spoiler, né, de quem é o convidado. Então, Raulino... Quem é o convidado, Cauã? Quem é o convidado? Quem é o convidado, Vigi? Quem é o convidado, Cauã? Bom, escreveu o roteiro. O nosso convidado é o Israel Antunes. Israel Antunes, que ele é comentarista, comunicador e narrador da CBN Joinville. Um release aqui bem rapidinho. Ele é formado em jornalismo pela Faculdade ELUSC e o Israel uniu a base acadêmica sólida da sua paixão pela notícia e pelo esporte. Hoje ele é peça-chave na CBN Joinville, onde atua com jornalismo diário no Jornal da CBN e no jornalismo esportivo, onde traz a emoção e análise técnica das jornadas esportivas no Joga nas 11. Seja analisando a política ou narrando os gols do Jack, o Israel imprime o estilo que mistura precisão técnica
com o carisma de quem conhece o Joinville como poucos. Então agradeço aqui a presença, agradeço ter aceito o convite e dou boas-vindas, Israel. Valeu, Calma. Obrigado, cara, pelo convite, né? A gente conversou aí pra poder vir aqui, poder conversar um pouquinho sobre esses assuntos, né? Relacionados ao esporte, principalmente porque a gente tá vivendo aqui um momento legal pra caramba do esporte, né? Como um todo, né? Não só aqui em Joinville, mas no Brasil, no mundo como um todo. Agradeço também o Vinícius, o Raulino, ao Marcos pra gente trocar essa ideia. E o primeiro destaque que vocês trouxeram aí é do Arsenal, né? Foi campeão inglês essa semana, né? Matematicamente, né? Um time que cara, penou aí para voltar a ganhar a Premier League, né? Fazia 22 anos que não ganhava. A última conquista tinha sido lá, né, com o Arsene Wenger, né? Na metade dos anos 2000, num elenco que era absurdo, né? Campeão invicto, né? Algo que ninguém conseguiu na Inglaterra. E esse ano, acho que o Arsenal ele colheu frutos de um trabalho de médio a longo prazo com o Arteta que rendeu frutos, né? Então foi uma conquista muito emblemática da forma que foi, embora, né, o Arsenal, como de costume, dá aqueles cagaços, né, no torcedor, porque é um time que sempre abre muito bem, abre algumas vantagens, mas chega na reta final, né, parece que vai dar aquela pipocada, mas esse ano foi bem, como um todo. Eu acho que o elenco do Arsenal estava um pouco mais robusto, né, em comparação às últimas temporadas, e eu acho que com justiça foi campeão inglês nesse ano. Veio com mais casca, né? Depois de 4 vices de Premier League, 2 entregadas, né, para o Manchester City, a gente lembra bem. Mas, mesmo caso com o Arsene Wenger em 2004, onde 4 vices anteriores, aí ganhou o título. Tem essa coincidência, né? E chama a atenção a questão da própria gestão do Arsenal como um todo, que quando o Arteta chega no Arsenal, o time no primeiro ano do Arsenal com o Arteta, o time até ganha, se não me engano, a Copa da Liga e termina ali na metade da tabela de classificação e não consegue vaga europeia. No outro ano, mesma coisa, fica na metade da tabela e não consegue vaga europeia. E aí vai começando a montar uma nova equipe, né? Porque quando o Arteta chega é um time totalmente fraco, um time com algumas limitações, e ali ele vai começando a montar um elenco. E aí ele começa a promover alguns jogadores da base. O Saka, principal deles, né, um cara que está há muito tempo no clube, é um cara identificado. Tem a chegada de alguns jogadores, né, que vão agregando a equipe. O Arteta ele consegue nos bastidores tirar alguns pesos dentro da equipe que era complicado de se manter na época. O Ozil, por exemplo, ele bate de frente com o Ozil não permanece. E aí ele vai montando uma equipe. Só que é frustrante, né, quando tu vai chegando em algumas decisões, como chegou na final da Europa League, perdeu, se não me engano foi pro Chelsea, e vai perdendo algumas oportunidades, como aconteceu na Premier League há uns 2 anos, chegou a abrir 13 pontos em relação ao Manchester City, e daqui a pouco, cara, né, a diferença foi toda embora, né, o time perdeu jogos em casa que ninguém imaginava e foi indo, mas muito por conta de um elenco curto do Arsenal. Chegou um momento que o Arsenal teve um elenco muito curto. Esse ano era um elenco que tinha mais profundidade, né, principalmente no sistema defensivo. E o ataque, que demorou para engrenar com o Gyökeres esse ano, ele chegou na reta final da temporada, ele assumiu a responsabilidade, algo que o Arsenal também teve uma dificuldade nos últimos anos, de alguém assumir a responsabilidade lá na frente para marcar os gols e decidir algumas partidas. E ele chamou essa responsabilidade. Então, por exemplo, ano passado, quando o Saka deu uma oscilada, não tinha ninguém para repor, para ninguém jogar no lugar dele para resolver. Esse ano já tinha o Madueke. O Madueke não é o mesmo nível do Saka, mas é um cara que resolveu alguns jogos. Né? O Martinelli esse ano não rendeu, aí o Trossard entrou em alguns jogos e resolveu. Esse ano o Odegaard alguns jogos não jogou, mas tinha o Eze. O Eze, o Arsenal fez um grande investimento para ter o Eze. Deu uma oscilada no meio campo, o Zubimendi não jogou bem, o Rice foi lá e jogou por 2, porque o Rice jogou muita bola nessa temporada. E nós temos aqui, acho que talvez um dos melhores jogadores da liga, não vai ganhar como o melhor jogador da Premier League, se não me engano o prêmio foi pro Bruno Fernandes do Manchester United, até foi uma surpresa, né, porque não é um jogador do time campeão, mas um dos melhores jogadores da liga esse ano foi o Gabriel Magalhães, né? Não só porque o Arsenal teve a melhor defesa, mas é porque é um líder dentro de campo, né, tem identificação com a torcida, mas é muito importante também na frente, né, nas bolas paradas, né, porque o Arsenal esse ano foi um time que parece que craqueou o futebol, né, cara, eles fizeram muitos gols de bola parada, né, foi algo que chamou muita atenção do Arsenal. Então é um título merecido, embora tenha dado uma oscilada. E agora, no final da reta da temporada, tem a decisão da Liga dos Campeões, que eu até falei esse dia na CBN, que eu não vejo o peso de responsabilidade do Arsenal. Eu vejo a pressão maior para conquistar a Liga dos Campeões do lado do PSG, porque é atual campeão,
né? Já vem de um título. E eu vi o Arsenal mais pressionado em ser campeão da Premier League, por tudo que já construiu na Inglaterra, e do que ser campeão da Liga dos Campeões. Eu acho que a responsabilidade na Liga dos Campeões está muito mais pro lado do PSG. E o fato do Arsenal ter ganho a Premier League tira o peso, ele vai muito mais leve para essa decisão da Liga dos Campeões, o que pode abrir possibilidades. Mas eu acho que é aquele trabalho de você tá colhendo o que você plantou lá no começo e a convicção da diretoria do Arsenal em ter mantido o Arteta, mesmo quando ele perdeu alguns jogos impressionantes, perdeu títulos que estavam na mão. Então eu acho que colheu uns frutos importantes da conquista. A Champions ela vem mais como um bônus, né, pra temporada do E até do muito Arsenal. louco tu falar isso, né? Bom, assim, a Liga dos Campeões um bônus, é o maior título da Europa. Mas pro Arsenal era tão difícil ganhar tem um trauma tão grande não ter ganhado a Premier League, porque o Arsenal tem essa recente os vice-campeonatos. Mas depois que o Arsenal, por exemplo, foi campeão invicto lá em 2005, 2006, o Arsenal teve vários vice-campeonatos com o Arsene Wenger ainda. 2007, 2008 ali, teve alguns anos ali que o Arsenal bateu na trave também, perdendo pro Manchester United. Sim. Então o Arsenal viu, por exemplo, o Manchester United ser campeão em cima dele, viu o Chelsea ser campeão em cima dele, viu aí o City ser campeão em cima dele, o Liverpool voltar a ser campeão na frente dele também. O Liverpool ganhou 2 títulos, um com o Klopp ano passado com o Arne Slot. E o Arsenal não ganhava, cara. E isso era muito louco, porque todo mundo ganhava, só o Arsenal que não. E quase que o Tottenham ganha a Liga dos Campeões e o Arsenal não ganha nada. Então, assim, é um peso muito grande, cara. E essa questão do Tottenham ainda pode coroar mais ainda pra torcida, né? Porque o Tottenham é o maior rival, vai lutar contra o rebaixamento ainda contra o West Ham na última rodada. Então pode ainda o Arsenal ser campeão e ver o seu maior rival ainda... Tu imagina, cara, o torcedor do Arsenal, que pode acontecer, né? E o Rolino pega bem, porque nesse final de semana agora tem a decisão da última rodada da Premier League. E só pra não me alongar muito, acho que eu tô falando demais já. Mas a questão do Everton, né, que pega o Tottenham. Se o Everton ganhar do Tottenham e o West Ham ganhar do Leeds, o Tottenham é rebaixado nesse final de semana. E se o Arsenal ganhar semana que vem a Liga dos Campeões, possivelmente o torcedor do Arsenal, a metade vai morrer porque não vai saber o que fazer, porque é muita coisa numa semana só. E o Tottenham, só de ele empatar, ele ainda pode ser rebaixado. Só basta o West Ham vencer por 2-0. Mas o problema é o West Ham ganhar 2-0. Eu já passei por isso de torcer por um 12-0 já. Mas vai ser um jogo difícil pro Tottenham. Vai ser um jogo bem complicado. É bem complicado, cara, é bem complicado. E é uma Premier League que tem algumas surpresas. É isso que eu ia falar. É uma Premier League meio fora da curva, né? Até pela quantidade de pontos do Arsenal por ser campeão. É a primeira vez de alguns times a irem para competições europeias, como o caso do Bournemouth. O Tottenham, querendo ou não, pra mim sempre foi um time mediano, mas... Sim. Mas brigar pra não estar na situação que o Tottenham se colocou, pra mim, trouxe todo um... E criou-se uma expectativa grande pro Tottenham esse ano, porque ele foi campeão da Europa League ano passado. Quando tu chega, né, pra tu... E é um campeonato inglês que, quando começou na temporada, eu ouço muito aquele correspondente Premier, né, do João Castelo Branco, do Renato Senise e da... Meu Deus, agora esqueci o nome da jornalista que trabalha na... Nathalie Geda. Eles falam muito sobre... Eles sempre fazem uma projeção de Premier League. Eu lembro muito bem quando começou a temporada que o Renato Senise colocou o Arsenal como favorito. E ele é torcedor do Tottenham, né? Ele fala, torço pro Tottenham. E eu lembro até hoje, cara, que o Castelo Branco e a Nathalie... Não, como assim o Arsenal? Não, eu acho que o Arsenal montou uma equipe muito forte e trouxe alguns jogadores importantes, como o Eze, por exemplo, né? Isso que nem tinha, não tinha entrado em campo ainda. Porque o argumento de quem era contra a ideia do Arsenal ser campeão, o Liverpool tinha acabado de ganhar o campeonato inglês com o Arne Slot e o Liverpool passou o carro em todo mundo, né? O Tottenham tinha uma base boa de um time campeão da Europa League. E o Liverpool, além de campeão, tinha contratado o Isaac do Newcastle, foi uma guerra pra trazer ele lá. Contratou o Wirtz, que estava no futebol alemão. Tinha jogado... O Frimpong também, se não me engano. Tinha contratado gastado muita grana. Não sei, mais de 100 milhões de libras. 110 milhões foi só o Isaac, se não me engano. O Mamardashvili veio e ficou em definitivo, né? Ele estava emprestado pro Valência. Ele voltou. Então a grande decepção na Inglaterra esse ano foi o Liverpool, né, cara? E querendo ou não, o City começa com a base que tinha, mas não era a grande esperança de ser campeão. O City vai no meio da janela desse ano e faz alguns investimentos pesados, né? Como o Semeio, né, do Bournemouth que tu citou, que aí sai do Bournemouth e vai pro City. Então, é um negócio meio louco, assim, né? O Arsenal não era... para alguns era favorito, mas nem pro João Castelo Branco, que é o fanático do Arsenal lá no correspondente Premier, era favorito. E o Arsenal foi construindo desde o início uma boa campanha, né? E aí os times foram se perdendo.
Mas é muito louco isso, porque o Tottenham pode cair, cara, e se cair seria um final de ano maravilhoso, né? Pro pessoal que é torcedor do Arsenal. Seria horrível pro torcedor do Tottenham, né? Ver o maior rival ganhando tudo e... A gente já passou por isso, né? Como? Já? Vamos continuar o programa aqui? Não, ia ser muito louco, porque tu falou do Bournemouth, só pra fechar essa... Assim, ó, eu tô falando bastante, a gente. Não. Porque o Bournemouth tem o Ryan, né? Sim. E se não me engano, acho que é o Iraola, que é o treinador do Bournemouth. Ele vai embora agora, não vai permanecer lá, tá no mercado. É um baita de um técnico, fez 3 temporadas muito boas lá. E o Bournemouth, 17 jogos invictos na Premier League. Surreal. Inclusive até dando o título 15, pro Arsenal. 15 só desde que o Ryan chegou. Esse cara é impressionante isso. O time não perdeu 17 jogos em uma campanha absurda jogando em casa. E quando o Arsenal e o City empataram em pontos na reta final e o pessoal, o Arsenal vai pipocar de novo, eu olhei a tabela e, não, cara, eu tô achando que tem um jogo aí que o City vai se ferrar e que é o jogo com o Bournemouth. Eu não esperava o City tropeçar contra o Everton, né? Um empate em 3-3. Que até o Doku faz um gol lá no último lance da Espírito lá, mas esse jogo contra o Bournemouth eu tinha certeza que o City podia ter complicação, porque o jogo era na casa do Bournemouth, e o Bournemouth, querendo ou não, matematicamente ele pode pegar uma vaga em competição europeia. Ele já tá nesse momento, com a vitória do Aston Villa na Europa League, ele já garante a vaga para Champions. Na Champions League. Olha só, absurdo, cara. E é um time que capacidade de estádio acho que é 12 mil torcedores, cara. Estádio pequeno. Nem sei se vai poder jogar lá a Liga dos Campeões, não sei se tem algum regulamento pra isso. Não, acho que 12 mil é liberado. Pô, é surreal, né? Um time que fez uma campanha absurda jogando em casa. Eu acho que outro destaque dessa Premier League foi o United, né? Que veio de uma meia temporada com o Rubem Amorim desastrosa, né? Que não conseguia manter 2 vitórias seguidas. Quando demitiu, ficou muito em dúvida sobre quem iria vir, e veio o Carrick, né, o Michael Carrick, que deixou o United agora, eu tô vendo aqui a tabela, em 3º da Premier League. Se eu não me engano, ele pegou em 13º esse United. Então é uma das surpresas também, porque o United já não vinha numa boa... O United faz anos que vem de temporadas meia bocas, né? Há uma cobrança muito grande da torcida lá na questão dos donos, né, cara? Que não sabe o que fazem com o clube, né? E esse dono, inclusive, é um dono novo, ele começou a cortar custo, né? Ele começou a cortar todos os custos, assim, pra tentar limpar a folha, e tanto de jogadores, assim, já foi reduzindo salário, poucas contratações, se livrou de alguns jogadores, né? Como o Antony, se não me engano, foi sob essa gestão que o Antony foi embora pro Real Betis, e conseguiu se recuperar. Fez uma boa campanha de recuperação, é verdade. O Bruno Fernandes jogando demais, né, cara? O Bruno Fernandes é surreal que jogou. O próprio Casemiro, né, reencontrou bom futebol no Manchester, né, vai ser o camisa 5 da seleção brasileira, né, liderança no meio campo da seleção. O Matheus Cunha, né, teve uma regularidade importante para ele, né, em ano de Copa do Mundo. Eu lembro que na última Copa ele teve uma lesão ali na véspera da convocação, que contribuiu para ele não ir para a última Copa. O Matheus Cunha importantíssimo para esse time, é um Manchester, legal também, né, de ver, é um time que vai pra Liga dos Campeões, cara. Eu não sei se vai fazer um grande investimento, assim, não sei se tem cacife para fazer isso, né, mas acho que a grande decepção do campeonato inglês, sem dúvida, foi o Liverpool, disparado, assim, a pior decepção. Também decepção o Tottenham, mas não tão como o Liverpool. Talvez se o Tottenham cair para a segunda divisão, para Championship, aí talvez eu acho que ganha, né, o troféu de pior, né, o desempenho da história ali, desempenho e frustração assim pro torcedor. E o Arsenal, né, cumpriu o que tinha que cumprir, assim, né. A Premier League é demais de acompanhar, né, eu gosto muito. Outra surpresa também, eu vou até aqui puxar a bola pro Raulino, em que o Aston Villa já vinha fazendo boas campanhas, e esse ano se consagrou campeão, né, com o Unai Emery, lá ganhando a Europa League, e agora tá vindo pra Champions League como campeão. Pô, esse treinador é um bruxo também, né? É o rei da Europa League. Europa League. São quantos títulos? São 5 ao todo, são 3 do Sevilla. É o Ancelotti da Europa League, né? Seguidos são 4, não? Seguidos são 3 pelo Sevilla. Só tem uma vez que ele foi vice, né? Com o Arsenal. Perdeu pro Chelsea. Mas, pô, foi um trabalho assim... A gente que é torcedor, né? Por exemplo, eu acompanho desde 2016 o Aston Villa. Massa. Então, quando eu vi o time subindo em 2019, né? Na temporada que eles contrataram o McGinn, eles subiram, eu pensei, é uma temporada pra se manter ali na sobrevivência. Elite, sobreviver, apostar ali no Grealish, né? E realmente o Grealish salvou, ele e o McGinn salvaram na reta final da temporada 19 e 20. Só que eu não esperava um sucesso tão meteórico, porque
vem o Steven Gerrard pra tentar tranquilizar um vestiário, pra tranquilizar uma situação que o Aston Villa tava começando a cair na tabela. Ele consegue deixar no 11º lugar. Na outra temporada ele vai mal, o Aston Villa brigando pra não cair. É demitido pouco tempo antes da Copa do Mundo de 2022 e aí chega o Unai Emery, né? E ele muda totalmente o vestiário, ele segura os jogadores, já tinha perdido daí o Grealish, já tinha perdido outros nomes, tinha vindo alguns jogadores, e aí ele consegue controlar aquele vestiário, dar uma boa segurada, faz aquele básico, leva o time para uma Conference League, Champions League, aí vai para a Europa League e foi uma temporada surreal do Aston Villa. Né? Um início ruim, ficou umas 5 rodadas na parte de baixo da tabela. Tinha torcedor que pedia talvez uma mudança de técnico, né? Mas a diretoria apostou, inclusive é um bom mérito, porque são 2 donos, um egípcio e um americano, e eles levaram junto essa ideia do Aston Villa de trazer para a torcida, né? Incendiar o Villa Park, e deu certo. No meio da temporada teve muitas lesões, aí veio o Douglas Luiz para tentar cobrir esse meio campo, ele serviu alguns jogos, daqui a pouco a galera foi voltando, o McGinn foi voltando de lesão, o Morgan Rogers teve uma temporada muito boa, o Watkins teve uma segunda metade perfeita, o Buendia, que era considerado um jogador que poderia ser escanteado, fez uma temporada surreal. Cara, ele fez teve a derrota, acho que uma das derrotas do Arsenal, uma das primeiras, eu acho que a primeira derrota do Arsenal na Premier League esse ano foi justamente pro gol no Villa Park, e foi um gol no finalzinho, foi um golaço, cara, e eu lembro que foi uma comemoração absurda, que eu acho que o jogo foi no Villa Park, e foi uma comemoração surreal, porque o Aston Villa é muito forte jogando em casa, muito forte, e o gol foi no finalzinho, assim, o Arsenal realmente, eu acho que foi até de virada esse jogo, cara, foi um jogo assim que ficou marcado nessa temporada. E o Aston Villa muito forte em casa. E eu não sei se tu chegou a perceber, mas teve algumas situações do Aston Villa nessa reta final da temporada, porque eu acho que o time chegou num patamar em que o torcedor se acostumou, acho que meio mal, e que em alguns jogos estava meio que vaiando, né? Agora o rendimento, assim, muito louco isso, teve, né? Uma queda de rendimento, porque tinha essa incerteza de que vai ganhar a Europa League, né? Não é 100%, mas final é final. Na época ainda estava nas semis, indo para semis contra o Forest, e o desempenho na Liga estava começando a cair, o Aston Villa estava começando a empatar muitos jogos, estava perdendo alguns jogos desnecessários, por exemplo, os times da parte de baixo da tabela, teve empate contra o Wolverhampton, derrota contra o Wolverhampton, que é considerado um clássico local, então a torcida estava criticando muito, mas conseguiu segurar, e pra mim o ponto-chave, a virada de chave do Aston Villa é quando a equipe tá caindo na tabela, ou seja, perde a posição pro United, depois perde a posição pro Liverpool, fica em quinto. Pra mim ali é o momento em que o Unai Emery fecha o time, né? Vamos focar na Europa League, deixa a Liga de lado que a Europa League vai dar a vaga pra gente na Champions. E ele com esse pensamento copeiro dele, com essa alma copeira de Europa League, dá super certo e consequentemente conseguiu a vaga. Cara, ele é um bruxo dessa competição, né? O cara todo ano, quando ele tá disputando, ele ganha alguma coisa, muito copeiro. E é uma campanha realmente eu não sei, mas eu acho que talvez o Watkins, talvez um dos piores jogadores, eu acho que ele fez uns gols ontem. Ele não chegou a fazer gol ontem. Foi o Tielemans? Foi o Tielemans, o Buendia e o Rodgers. O Rodgers fez o terceiro, né? Cruzamento da esquerda, né? Surreal. E o Dibu Martins, que eu acho que é uma figuraça, né? E vão ter muitos nomes convocados ainda. O Dibu pra Argentina, muito provavelmente o Buendia vai pra seleção argentina. O lasco que esse maluco fez. Os 3 da Inglaterra vão, o Konza, o Watkins e o Morgan Rogers. E outra, surrou o Nottingham Forest no semi, né? Exato. O McGinn titular incontestável na Escócia. O futebol inglês é uma fase absurda, né, cara? Porque tem o Crystal Palace na final da Conference, né? Vai pegar o Raio pode ter uma tríplice, né, nas competições europeias. Pode ser o Crystal Palace ganhando, o Aston Villa, que acabou de ganhar do Europa League, e o Arsenal. A gente teve esse mesmo cenário na temporada passada, se eu não me engano, com os times italianos. Fiorentina na final da Conference League, foi em 2023. Teve a Atalanta, ganhou alguma coisa? Não, mas a Inter tava na final da Champions ainda contra o PSG? Foi ano passado, né? Foi ano passado. Se a Europa League foram 2 ingleses, foi United e Tottenham, foi 23. Verdade, foi 24 e 23. Era a Inter na final da Champions, era a Roma na final da Europa League e a Fiorentina na Conference League. Que a Atalanta chegou, mas foi na semi, né, de alguma competição europeia, né?
A Atalanta chegou numa Foi em semifinal. 2021. 2021. 2021 contra o né? PSG, que o Neymar ainda vira, né? O Neymar é o grande destaque daquela partida. 2x1? 2x1, ele deu 2 assistências pro Choupo-Moting, não foi? Isso. Pode ser. Um grandioso E foi campeão em Choupo-Moting. 2024 da Europa League. Atalanta. Em cima do Leverkusen. O invicto Foi a única Leverkusen, derrota isso. do Leverkusen na temporada. Um atacante lá muito bom lá que saiu lá recentemente. né? Era o Lukman. Lukman, esse aí. Tá tentando lembrar desse cara aí. E Mas é um futebol inglês tá muito forte. Tá muito. E na conferência a gente tem o Crystal Palace, né? Que É. dia 27 agora, quarta-feira, vai ser a final. Infelizmente eles não vão ter a presença do fatídico Matheus França. Mas no outro lado, no Raio Vallecano, a gente tem o alemão, que já Cara. teve aqui no Fluminense de Itaú. Exato. Bizarro, Isso cara. é Eu vou muito falar uma louco. coisa pra vocês, cara. Uma vez eu tava em 2000 e... Não sei, acho que antes da pandemia, talvez. Tava narrando um jogo da segunda divisão do Catarinense, um domingo de manhã, 10 da manhã, ali na arena. Era Fluminense e Blumenau, talvez, o Beck. E o alemão tava lá jogando. Eu narrei um jogo do alemão aqui, tá ligado? Eu lembro que, pô, peraí, tava no banco, nem era titular do Fluminense. Entrou no segundo tempo e aí ele jogou essa partida e depois ele circulou por aí, foi parar lá no Internacional. Ele fez um campeonato gaúcho muito bom pelo Novo Hamburgo. E aí o Inter tava precisando de um centroavante, ele foi pro Inter, e aí no Inter ele jogou bem. Se destacou lá, fez alguns jogos importantes, fez alguns golaços lá. E depois ele saiu do Inter pro primeiro Pro time. Real Oviedo. Real Oviedo, aí na primeira Na segunda temporada espanhola. como Real Oviedo ele quase subiram, aí na segunda temporada ele fez um dos gols importantíssimos no acesso, aí ele sai do Real Oviedo, vai para um time do México, Pachuca. não fica muito tempo e já vai pro Raio. Raio E Vallecano. do Raio ele E bate agora- final de conferência. Fez o gol na semifinal. Fez os dois gols. na semifinal. Não, Fez surreal, cara. O alemão é surreal. No meu modo carreira com o Málaga, no FIFA 25. Ah, teu time em Málaga? Pô, meu Deus do céu. Contratou ele. Meu, eu tenho fotos daquelas notícias que aparecem assim, né? Tinha na segunda divisão espanhola, quando eu contratei ele, tinha umas notícias tipo assim: revisem os livros de história, o alemão está prestes a bater o recorde de gols na segunda. Tu fez com o Málaga no 25? Fiz com o Málaga? Cara, era coisa de tipo assim, 22 gols em 17 jogos, assim. Ele fazia uma parede desgraçada. Mas não é ele face era real, muito né? bom. Não é a face real, mas Parece ele que é, né? mas ele é loiro e branquelo. É. Já dá Posso- um. O Eu sou alemão- fechadão com Granada, né? Então. Que é um rolê muito aleatório, né? Na Espanha eu tenho alguns favoritos também, eu gosto de alguns clubes, não, mas eu gosto muito do Racing, né? Racing Santander. Uhum. Mas, pô, é interessante, cara, essa história do alemão é muito bizarra, né? Porque tem muito jogador Sim. brasileiro que roda aí, Sim. né? É muito louco. Indo agora de um alemão cabeludo, loiro. Vamos pra um alemão careca? Não tanto cabeludo. Vamos pra um careca, porque o Pepe Guardiola tá de saída, né, do City. Tá. Os jornais ingleses já estão cravando a saída dele. E já tem um sucessor, né, pra careca, que é o Enzo Maresca. Eu queria saber a opinião aqui da mesa sobre essa troca de técnicos. O Guardiola aparentemente tá visando, né, a Copa 2030 com a Espanha. Por isso que ele vai sair do Manchester City, então... Vocês acham que ele tá certo? É um pupilo dele, o Marisca é pupilo dele. O Domenech Guardiola. também era, né? Também. O Arteta também era. Cara, eu tava ouvindo um pouquinho sobre essas questões, né? E ele ficou muito incomodado com esse vazamento da informação que ele vai sair do City. Né? Então, tanto que teve essas últimas coletivas nesse jogo agora que o City, né, empatou com o Bournemouth, que a assessoria de imprensa do Manchester City não deixou ninguém fazer perguntas sobre essa questão. Tava proibido. Se você fizesse uma pergunta, não é que você ia ser cerceado, mas você talvez depois ia perder, ia perder algumas regalias ali, né, nessa questão de mídia. E eles, acho que eles cumprem muito essa questão, né, pô, se o cara não quer falar sobre, eu também não vou ficar enchendo o saco do cara pra falar sobre isso, né? Até os jogadores não receberam perguntas sobre essa questão, porque o Guardiola não queria que essas coisas elas vazassem antes do término da temporada, né? Porque o Guardiola é um cara que, na opinião dele, ele já falou isso, acho que tá no livro dele, alguma coisa assim, que quando tu assume que tu não vai permanecer para outra temporada, querendo ou não, isso inconscientemente pode atrapalhar o desempenho dos atletas. Sim. É um princípio, foda-se, né? Então, Vai ser o... Pra que eu vou correr, né? Já é férias, né? Daí já vira férias pra eles. e embora acho que, eu não sei, né? Ele é meio maluco, né, cara? Pode ser que ele só pra contrariar todo mundo, ele pode mudar de ideia, até porque ele manda e desmanda lá no City, né? Mas eu acho que é um fim de ciclo mesmo, né? Eu não sabia dessa questão que tu falou aí, que possivelmente ia pra Espanha, você não sabia? Bom, ele já avisava a Espanha antes, né? Antes da Copa 2026. Tanto que teve ali se eu não me engano, umas 2 temporadas atrás, em que ele tava pra renovar o contrato e ele tava esperando pra saber essa resposta.
Mas agora, claro, tudo rumor, né? A gente não tem certo, mas ele mesmo já falou que ele gostaria de treinar a seleção da Espanha e fica meio que Em aberto. em aberto, né? Fica com essa ideia de que talvez ele saia, tire um ano sabático pra ver como é que vai ser, né? Todo esse resultado da Espanha. A Espanha vice da Nations League ano passado, campeão da Eurocopa 2024 e agora vai pra uma Copa do Mundo, talvez a seleção com mais expectativa, tanto por conta das promessas que tem dos jogadores, mas também por conta desses títulos, né? Chegou em 2 finais europeias e já vinha em alguns anos. 22 ela veio muito forte também. Acabou... Eu diria que 22 foi mais uma decepção do que... Eu nem lembro onde é que a Espanha parou em 2022. Japão. Japão. Japão nos pênaltis. Cara. Não, ganhou pro Marrocos. Que o Hakimi fez de cavadinha. Uhum. Marrocos, é verdade. Mas perdeu pro Japão também na fase de Na grupos. fase de grupos, que era o grupo da morte com a Alemanha, Isso. tudo. Verdade, Marrocos. Ele começa muito bem, né? Começa fazendo um 7 na Costa Rica. É verdade. E aí empata com a Alemanha, não quero jogo. Era o Luiz Henrique o técnico, né? Era o Luiz Henrique Ele ia técnico. pra Twitch depois, né? Ficar fazendo Uhum. live, né? Falando, né, sobre os jogos, né? Era, inclusive, o Ferran Torres, na época, era genro dele. Ah, pô. Tem isso O Ferran também. Torres namorava a filha do Luiz Henrique. Mas aí, o Cauã, quer ir de um careca pra um quase careca? Vamos pra um quase careca, então. Então eu vou chamar o Marcos pro Gira NBA. Quase careca. Gira NBA do dia de hoje, dia 25 de maio de 2026, playoffs da NBA acontecendo, estamos nas finais de conferência, na semifinal da NBA, terminando essas duas séries, já vamos para a fatídica e muito esperada final. O New York Knicks venceu o Cleveland Cavaliers abrindo 1-0 na série. O New York Knicks venceu o Cleveland Cavaliers no Madison Square Garden de 115-104. Assim como aconteceu na série de Cavs e Pistons, o Cavs vencia durante grande parte da partida e sofreu a virada do Knicks. O destaque foi Jalen Brunson, armador de Nova York, com 38 pontos. O time de Cleveland nos últimos anos mostrou que é um time que tem muito potencial, mas ao mesmo tempo, apesar de fazer boas temporadas regulares, chega na hora que importa e não rende o suficiente e sofre para equipes piores e também muito melhores, como é o Knicks, que provavelmente sairá vitorioso desse confronto. Na Conferência Oeste, o OKC e o San Antonio Spurs estão empatados em 1-1. O Oklahoma City Thunder no jogo 2 jogou em casa e venceu o San Antonio Spurs de 122-113, com boa atuação do MVP da temporada de 2026, Shai Gilgeous-Alexander, com 30 pontos. O Thunder empata a série após um primeiro jogo que o San Antonio Spurs teve um brilhante jogo de Victor Wembanyama com 41 pontos e 24 rebotes. Com certeza será uma série digna de 7 jogos e poderá ser uma das melhores séries de playoff da história da NBA. O GNBA vai ficando por aqui e voltamos com a nossa programação. Acompanha o esporte da bola laranja ou Israel? Cara, eu acompanhei mais já, né? Esse ano eu acompanhei bem menos. E aí eu vi alguma repercussão aí sobre o primeiro jogo da final da conferência ali do Santo Antonio Spurs contra o francês lá, O Wembanyama? que ele fez mais de 40 pontos, né? Sim, o Guri é um catíssimo. Ele jogou demais e aí ele teve questionado na coletiva, né? Se ele tinha alguma mágoa, talvez por não ter ganhado o prêmio de MVP, né? Não ganhou o MVP e aí ele falou que isso de alguma forma também deu mais gana pra ele, né? Fazer um grande jogo, né? Porra, ele fez mais de 40 pontos, cara, isso é surreal e... Cara, ele é meio... Alguém falou sobre isso, algum brasileiro que joga na NBA falou que ele é meio... É um negócio surreal, cara. Ele é muito alto, ele é impressionante, cara. O tamanho do cara, 2,26 m, né, cara? E ele ele tem uma mobilidade impressionante pra altura dele, joga muita bola. E é novo ainda, isso que é mais Isso, é questão de tempo, né? Questão de tempo pra ganhar um MVP. E é capaz de ganhar a liga esse ano se o Antônio dar uma arrancada boa agora, né? Bom, voltando então pra bola redonda de Bocha? campo. Basquete também é bola redonda. A bola do campo, né? Não, uma bola que não quica tanto. Uhum. Teve nessa semana a divulgação, né? Pra acabar com a ansiedade dos brasileiros,
a divulgação dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Carlo Acabou com a Ancelotti. ansiedade? Acabou com a minha ansiedade. Por Acabou quê? com a sua? A minha eu já esperava aquilo ali, tá? Já esperava? Eu já esperava. Como eu vim comentando com o Cauã, quando saiu a lista larga ainda, a gente analisou ela, e eu até comentei com o Cauã que o Ancelotti tinha falado que eram os nomes de confiança dele. Aí, na convocação pra Copa, a gente viu que o senso de confiança dele também é meio vago, né? Inexistente. Ele convocou 2 nomes que ele nunca tinha convocado antes. Então, vai saber do senso de confiança do Ancelotti, né? E o Everton, né? Isso. Vai saber qual é o senso de confiança, que é confiança do dos Ancelotti caras, também, né? né? Mas pra saber qual é essa lista completa dos 26 convocados, vou chamar aqui a Júlia Molloys. Ela que tem a lista? Ela tem a lista completa Em primeira em primeira mão e vai falar Você agora. só vê aqui. E vem chegando agora para dar os 26 nomes de confiança do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026. O mistério acabou e o torcedor brasileiro já conhece os 26 jogadores que vão buscar o hexacampeonato mundial. O técnico Carlo Ancelotti anunciou, em evento realizado no Museu da Manhã, a lista oficial de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O grande destaque da lista é o retorno do atacante Neymar, do Santos, chamado pela primeira vez pelo treinador italiano, que vai disputar o seu 4º Mundial na carreira. Outra surpresa foi o goleiro Everton, do Grêmio, que também ganhou sua primeira oportunidade como Ancelotti na convocação final. Por outro lado, ausências importantes chamaram a atenção, como a do atacante João Pedro, do Chelsea, e do goleiro Bento, do Al-Nassr, que ficaram de fora do grupo principal. Entre os clubes nacionais, o Flamengo se destacou como o time brasileiro com maior número de atletas chamados. A lista completa de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti conta com Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio para o gol. Na linha de defesa, os escolhidos foram Alexandro, Danilo e Léo Pereira, do Flamengo, Bremer, da Juventus, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibanez, do Al-Hilli, Marquinhos, do PSG e Wesley, da Roma. No meio-campo, a seleção brasileira terá Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Danilo Santos, do Botafogo, Fabinho, do Al-Ittihad e Lucas Paquetá, do Flamengo. E para o setor de ataque, as opções são Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Ryan, de Bournemouth e Vini Júnior, do Real Madrid. Os atletas começaram a se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, na próxima quarta-feira, dia 27, dando início oficial à preparação. Já no dia 31, o Brasil vai fazer um amistoso de despedida contra o Panamá, no Maracanã, e viaja no dia seguinte para os Estados Unidos. Em solo americano, a seleção joga o último amistoso contra o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland. A caminhada da Copa do Mundo começa oficialmente no dia 13 de junho, às 7 horas da noite, contra a seleção do Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência da fase de grupos, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia, e encerra essa primeira etapa contra a Escócia, no dia 24 de junho, em Miami. Eu sou Júlia Molloys e volto com o estúdio. Mas em relação à convocação, acho que tem 3 nomes que não é que me causou surpresa, né? Que eu tava aguardando ali, de certa forma surpreendeu, que o primeiro deles é o Everton, goleiro, né, que tá no Grêmio. A questão do Neymar, que eu tinha uma dúvida ainda se ele iria ou não. E a questão do João Pedro não ter ido, né? Então, e aí em relação ao goleiro, né, essa questão de confiança aí, eu acho que o goleiro é muito mais coisa do Tafarel do que do Ancelotti, né, do meu ponto de vista. Eu acho que o peso da convocação do Everton é muito por conta da confiança do Tafarel, que é o preparador de goleiros, né? E ele deu entrevista depois da convocação e os argumentos que ele utilizou me convenceram. Principalmente a questão do Everton estar jogando, né, e estar com ritmo de jogo. Nesses últimos tempos, entre as convocações, surgiu, principalmente na internet, toda uma discussão sobre levar um goleiro pegador de pênaltis. Só que eu acho que o povo, a torcedor, ele não entende que isso não existe. Levar um terceiro goleiro para ser o pegador de pênalti, que era o grande argumento da convocação do Hugo Peteca. Mas esse argumento de levar um terceiro goleiro para defender pênaltis, isso não existe. O terceiro goleiro, ele vai para
pra complementar treinamento, vai muito mais pra complementar treinamento do que realmente pra jogar. Cara, e assim, cara, a questão de goleiro é uma parada meio louca, porque em 2002, se eu pegar os 3 goleiros da seleção brasileira, estavam os 3 no Brasil, cara. Estava o Marcos, o Dida e o Rogério Ceni, os 3 estavam no Brasil. O Marcos era o pior. E o Marcos conseguiu, né, desempenhar. Mas em relação ao Everton, né, isso é muito louco, porque é um goleiro que estava no Palmeiras ano passado e quando o Carlos Miguel assumiu titularidade e tem o Marcelo Lomba como suplente, o Marcelo Lomba acaba assumindo a segunda vaga do Palmeiras, o Abel Ferreira vai para uma coletiva e fala que ele não falou com todas as letras, mas ele deixou aberto assim, eu prefiro aqui, eu não abro mão do Marcelo Lomba, porque é um cara muito líder dentro de campo, dentro do vestiário, no dia a dia e tal, meio que abrindo mão do Everton. Falei, pô, isso é muito louco, né, porque o Everton é um ídolo. Mas também mapeando assim um caminho pro Everton sair de uma forma segura, porque o Palmeiras tem um negócio no Palmeiras que é muito interessante, cara, que a gente tem que deixar, o Palmeiras deixa um legado em relação a esse trabalho do Abel Ferreira. O Palmeiras encerra muito bem os ciclos com os ídolos. Por exemplo, ele não espera até esgotar todas as possibilidades com o ídolo e o ídolo ou se joga queima pela parte ali. de trás, né? Não, cara, ele sai pela frente. Por exemplo, aconteceu isso com os outros jogadores recentes, aí o Rafael Veiga saiu bem, não saiu tão manchado, o Gustavo Scarpa quando saiu bem. Poxa, tem outros jogadores que saíram do Palmeiras recentemente aí, que o Palmeiras também fez boas saídas, né? O Rony, boas saídas do clube. E o Everton foi uma dessas. E aí ele tinha um contrato com o Palmeiras até o final do ano desse ano, se não me engano. E aí ele chegou no Palmeiras, não, foi o seguinte, vamos facilitar a minha saída para ir pro Grêmio, porque no Grêmio eu vou ter ritmo de jogo. E ele não começa bem o Gauchão, né? Eu acompanho o Gauchão, ele não começou bem, ele falhou algumas vezes. Só que aí na final do Gauchão, no jogo da volta, que o Grêmio tinha uma vantagem de 3-0, o Inter vai pra cima, o Inter empilha oportunidades e o Everton pega pra caramba. E ali ele ganha uma moral. E aí ele começa a ter ritmo de jogo. E aí tem algo que acontece pra mim que ajuda muito ele. O Grêmio é muito fraco defensivamente, principalmente no meio do campo. Ele ficou muito exposto no Grêmio. Então, um goleiro exposto, ele trabalha mais, aparece mais. E o Everton trabalhou e com toda a experiência dele, ele consegue essa vaga. O argumento que me convenceu do Tafarel foi que o Alisson não tem ritmo de jogo. O Everton tem. O Everton tem mais de 50 convocações pela seleção brasileira, tem mais de 15 jogos pela seleção principal, foi campeão olímpico. Já participou de Copa do Mundo. Já participou de Copa do Mundo. Estava na última. É um cara que tem a moral do elenco, é um cara que conhece o ambiente da seleção brasileira e está com ritmo de jogo. Então, por exemplo, se o Arsenal chegar agora e não desempenhar nessa última rodada do inglês, não jogar lá o amistoso contra o Panamá, eu não duvido que o Everton não só vá para a seleção, como no jogo de estreia da seleção brasileira contra o Marrocos, seja ele o titular da seleção brasileira. Eu não descarto essa possibilidade, muito por conta desse combo do que o Tafarel falou. Por isso que eu acho que essa convocação do Everton foi muito mais pro Tafarel chegando no celular, eu acho que é interessante, eu queria levar o Hugo, o Bento, não sei, mas deixa eu trazer o Everton aqui, porque eu quero os bruxos do meu lado aqui, né? Então é muito coisa do Tafarel isso aí, essa questão do Everton. O outro ponto que chama atenção para mim na convocação foi o Neymar, e eu acho que já tá até meio chato de falar, mas já tá muito claro porque o Neymar foi, né? Não é um combo, né? Não é só o Neymar, né? É um combo, né? Tudo que envolve o Neymar, né? Não tinha por que não levar ele, se justifica agora, né, nesse contexto. Mas o que pegou foi a não ter levado o João Pedro, né? Que não sei se pra vocês, mas pra mim gerou assim, como assim não levou o João Pedro, né? E aí eu ouvi muita gente falando sobre essa questão do João Pedro, não sei se vocês vão concordar, mas o João Pedro no Chelsea ele fez uma grande temporada, né? Sim, foi o jogador do ano no Chelsea. Pois é, foram uns 15 gols, não sei quantas assistências, e tu ter essa consistência na Premier League é muito difícil, cara. Ele chegou já puxando o protagonismo na Copa do Mundo de Clubes. Ele marcou gol na decisão, não marcou? Marcou. Com o PSG, né? E na semifinal contra o Fluminense, os 2 gols foram marcados por ele. Sim. Pois é, ele deu aquela cavadinha também no Donnarumma na final do Mundial, né? Porra, e assim, cara, o cara assumir esse protagonismo num time como o Chelsea, que é uma bagunça total, cara, é difícil, cara. Então assim, só que aí no Chelsea ele faz várias funções e na seleção brasileira ele não fez gol, né? Foram 8 jogos, 8 convocações, se não me engano, 8 datas, né, dele, e ele não marcou gol com a camisa da seleção brasileira. Não sei se isso tem um peso, o Slot não falou sobre isso. Só que ele pode fazer várias funções lá na frente. Ele pode fazer de 9, pode fazer de meio atacante, que é o segundo atacante, o que o Matheus Cunha faz, e pode ser um atacante de beirada que flutua ali, né, do lado pro meio. E aí eu tava ouvindo muita gente falando sobre isso e alguns argumentos que eu ouvi pra mim fizeram sentido. E o principal deles é o seguinte, cara. Por exemplo, o João Pedro vai pra Copa pra jogar como 9. O Igor Thiago joga melhor que ele como 9? Vocês acham? O Igor Thiago joga? O Igor Thiago joga melhor que ele como 9. Então
entre Igor Thiago e João Pedro para fazer a função de 9, fica o Igor Thiago. O Igor Thiago, o João Pedro, ele faz uma função de segundo atacante ou de meio atacante melhor que o Matheus Cunha no momento? Não. Pelo que ele jogou no United, né? O Matheus Cunha não. Então, aí o João Pedro perde essa vaga pro Matheus Cunha. E no momento, o João Pedro jogando como um segundo atacante de beirada, né? Cortando pro meio e tal, ele faz melhor o trabalho do que o Endrick, do que o Ryan? Talvez não. Então, assim, apesar de ele fazer bem tudo, sempre tem alguém melhor que ele. Tem alguém que tá melhor que ele no momento. O problema é que quando o Ancelotti é questionado e a pergunta do PVC na coletiva foi espetacular, né? Ah, tu quer levar um cara que faz 15 gols na Premier League, mas tu vai levar um cara que jogou 15 jogos. Ele, travou na resposta. Foi uma pena isso, né? Porque ficou muito feio pro Ancelotti essa questão da resposta dele na coletiva. Ele não se preparou muito bem para essa resposta na coletiva. Ficou ruim pro treinador, tá ligado? Mas claro que não ia falar na coletiva um negócio desse, né? Ah, porque o Igor Thiago faz melhor que isso, faz melhor... Não, mas ele poderia ter preparado uma justificativa melhor para a coletiva, até pro atleta, né? Não ficar tão desmotivado, né? É até difícil, né? Achar uma justificativa bonita, né, pro técnico. Porque é justamente isso. O João Pedro pode jogar em todas as posições do ataque. Esquerda, direita, atacante, meio, armador. Mas sempre tem alguém melhor que ele. E então, tu vai tirar o Igor Thiago, que fez menos gols do que o Haaland, né? Que não é pouca coisa, o Haaland. Aí tu bota ele pra direita. O Ryan tá a 15 jogos de invencibilidade no Bournemouth. Na esquerda tem o Vinícius Júnior, que é indiscutível, né? O ponta esquerdo titular da seleção hoje em dia. E no meio de campo, ele é meio armador, tem o Matheus Cunha. E agora o Neymar. E aí o Rafinha também pode fazer a função, né? Exato. E no lado direito, querendo aberto para ponta direito, tu tem o Luiz Henrique ainda. Porra, tu tem o Luiz Henrique, tem o Endrick, que pode fazer duas funções. Tu tem o próprio Ryan. No lado esquerdo tem o Martinelli como opção também. E o Luiz Henrique, com certeza, ele foi muito mais... o motivo da convocação dele é muito mais pelo que ele desempenha na seleção do que pelos números dele na Rússia, né? Não. Cara, todas as vezes que o Luiz Henrique entrou na seleção brasileira, ele mudou a cara da seleção nos jogos, né? Ele sempre entrou bem. Eu não lembro se ele foi titular em algum jogo da seleção brasileira, mas quando ele entrou no segundo tempo, teve alguns jogos que, porra, ele jogou pra caralho. Ele foi pra cima dos caras, um cara, né, procurando o gol o tempo todo, né? Contra a França até mesmo, o Brasil perdendo, ele entrou pro jogo, o Brasil deu um gás. É uma coisa que a gente comentou no piloto aqui do programa, em que essa seleção, ela tem alguns jogadores que se empenham mais por conta da vontade deles de jogar na seleção. O próprio Endrick, ele veio jogando bem no Lyon, né, vinha mal no Real Madrid, mas quando ele chegava na seleção, ele jogava bem, ele jogava com vontade. E é isso que tem no Luiz Henrique, que eu vejo pelo menos. O Luiz Henrique, ele joga na Rússia, né, um país em que já não é mais afiliado da UEFA, foi banido, e joga os campeonatos ali russos, e também não se desempenha tão bem quanto se desempenha na seleção. Sim. Então eu acho que a seleção... Ele não é o único do Zenit também, né? Não é o único. O Douglas Santos. Verdade, tem outra vez. O Douglas Santos, eu acredito, no começo das convocações, o Douglas Santos ele veio fazendo algumas boas atuações, decaiu agora tanto no Zenit quanto na seleção, mas eu ainda acredito que o Douglas Santos também seja um desses casos, de ter vontade de jogar pela seleção, de meio que ser o momento da vida dele ali, de estar jogando. A ideia de jogo do Ancelotti, eu não sei qual que vai ser a dele desde o início, né? Mas, por exemplo, em jogos que o Brasil precisa propor mais, que vai pegar algumas retrancas, tendo em vista a primeira fase, talvez, né, contra o Haiti no segundo jogo e principalmente contra a Escócia na terceira rodada, eu acho que o Brasil vai ter que jogar e propor mais o jogo, né? Não vai ser um time que vai ter que se resguardar mais do que, por exemplo, no mata-mata. Bom, o Brasil pegou uma Holanda no mata-mata, vai ter que, né, se cuidar, se preservar um pouquinho mais, porque ele tem dois esquemas na minha cabeça, assim, em relação à titular da seleção brasileira. O time que precisa propor iniciar o jogo, né, com o goleiro, enfim, dupla de zaga consolidada, Marquinhos e Gabriel Magalhães, pra mim acho que é unanimidade isso, né? Na direita, o Brasil pra propor o jogo, né? Wesley na direita e na esquerda o Alexandre. Eu acho que aí é um time que vai ser um time que é pra propor o jogo, um time mais aberto. Por quê? Porque daí ele libera o Wesley pra virar praticamente um meio amador pela direita e tu faz uma linha de 3 ali, né? Baixa o Alexandre pra fazer a zaga pelo lado esquerdo. O Brasil precisa se resguardar mais. Pô, tira o Wesley e bota o Ibanez, né, como um cara pela direita para fazer a função também de lateral. Talvez coloque o Douglas Santos como lateral um pouquinho, que ele não sobe tanto, mas é um cara que ajuda mais na construção também, como um segundo volante, talvez. Mas assim, ele tem algumas alternativas, né, e eu acho que é por isso que ele leva também esses jogadores que podem fazer mais de uma função, né. Mas para mim, o grande desafio da seleção brasileira vai ser o meio campo, cara. Eu não consigo enxergar alguém que faltou no meio campo.
Mas quando eu olho a lista dos caras que foram convocados, parece que tá faltando alguém ali. Sim. Eu não sei, eu bato o olho assim, tá faltando alguém meio campo, cara, mas eu não consigo enxergar quem que é. Eu acho que essa é a parte mais que causa Eu não sei se é questão desconfiança, numérica, né? que a gente olha assim, pô, tem poucos, né? Porque é só o Fabinho e o Casimiro, os 2 primeiros volantes, né? O Danilo e o Bruno Guimarães. e Paquetá. E assim, parece que tá faltando alguém ali, mas eu não sei quem é. Mas parece que tá. Talvez seja essa ideia de meio armador, né? De ter aquele cara ali pra fazer a ligação com os volantes. Que a gente tá meio que em falta. O Paquetá talvez consiga fazer essa camisa 10, né? Ali no meio de campo, ou no próprio Neymar. Mas acredito que eu acho que seja isso. Tem poucos nomes que façam assim, essa. A gente não tem nenhum absurdo assim, por exemplo, não ter ido o Andreas Pereira, não ter ido o Andrei Santos, não ter ido o Sara, não ter ido quem mais estava ali naquela pré-lista ali. O João Gomes, mas é volante. Tipo assim, não é nenhum absurdo. Não cometeu nenhum crime, Ancelotti. Não vai ser preso porque não levou um desses bichos aí. Mas, poxa, parece que tá faltando alguém ali. A não ser, né, que a seleção brasileira seja meio que... vai todo mundo pro ataque e deixa os caras ali, deixa os 2 volantes ali atrás. Pô, a melhor defesa é o ataque, né? Tem que fazer mais gols que o adversário. Cara, porque assim, pelo que eu tô observando, assim, a seleção brasileira vai chegar um momento que vai ser, vai ter que confiar muito no Vini Júnior pra voltar pra marcar. E o cara que tá na direita voltar pra marcar. O Vini é muito de time. O Vini Júnior, ele pode lá na frente ficar devendo pra seleção brasileira, mas a gente observar os jogos do Vini Júnior na seleção, ele deve muito lá na frente, que a gente quer um protagonismo maior. Mas taticamente ele respeita muito o que o técnico pede. Ele volta muito pra ajudar na marcação. O Vini Júnior joga muito pro time, assim. Um cara que entrega muito. E eu acho que ele vai ser o cara que vai voltar toda hora pra ajudar a marcar. Porque hoje em dia, né, a gente sabe, futebol, de alto nível, todo mundo tem que marcar, né? E principalmente se a gente tiver o Neymar como o Neymar dentro do campo, né? Porque... Você acha que ele vai ser titular? Porque agora a discussão virou essa, né, cara? Eu não sei. Eu acho que contra o Marrocos ele não começa, muito pela força física, que a seleção de Marrocos é um time muito forte fisicamente. Mas eu acho que contra o Haiti, que é uma seleção um pouco mais fraca tecnicamente, e talvez até contra a Escócia, que o Brasil já pode estar classificado, acho que não é loucura iniciar com o Neymar. Nossa, a gente vai classificar contra a Escócia no final das capas, porque passam 3. Passam né? 3. Quer dizer, passam os 2 primeiros e os 8 melhores terceiros, né? Pô, se chegar contra a Escócia precisando vencer o jogo é porque o Brasil fez cagada contra o Haiti. Vamos ver. Eu acho que tudo vai depender desses amistosos aí, desses próximos amistosos. A gente... São quantos? São 2. Dois. Panamá, Egito e Panamá. Panamá no dia 31, lá no Maracanã, último jogo no Brasil. Que horas? Hã? Que horas? 8 da noite. Cara, é surreal esse jogo aí, né? Tem rodada do Brasileirão, cara. A CBF deveria cancelar essa rodada aí. Dia 31? Dia 31. Domingo. Isso, tanto que Gabriel Magalhães e Marquinhos não irão por conta da Copa da Champions League. E o Martinelli. Jogadores que jogam no Brasil, que são da seleção brasileira, que estão convocados, já vão se apresentar na Grande Comeriana dia 27. Acho até que o Flamengo pediu a alteração da data contra o jogo contra o Curitiba. Pois é, aí que tá, cara. O Flamengo tem um monte de jogador que não vai poder jogar. O Flamengo teve 4 no Brasil. Isso que estamos falando do Brasil, né? Se o Flamengo, daqui a pouco os caras do Uruguai também tem que se apresentar no dia 27, dia 28, já perde De La Cruz, perde o time inteiro. Quem mais? Como o Arrascaeta. Arrascaeta E o Carrascal pra Colômbia. Cuesta. Carrascal pra Colômbia. Andrés Gomes pra Colômbia. Cara, não vai jogar ninguém, cara. Aí vai quem? O Flamengo vai perder metade do time. O Palmeiras perde os caras do Paraguai, né? Então, o Maurício, né? Que agora... Gustavo Gomes, o Sousa. Pois é, o Inter perde o Rocher. Então, por favor, o Rocher não tá bom pra caralho. Mas é isso. O Caio é o maior fã do Rocher. Tá mal, cara. Ele é o maior fã do Rocher. Tá mal. Bom, mas já que a gente já falou aqui da escalação, então, quem seria a tua escalação ideal com esses convocados, os 26? Os 11 iniciais? Isso, os 11 iniciais. Pô, cara, vamos lá. O Alisson, goleiro, né? O Alisson, acho que ele é disparado o melhor goleiro. Lateral direita, Wesley. O sistema defensivo com o Marquinhos, o Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, o Douglas Santos. O ideal, né? Mas acho que não vai fazer isso. Na cabeça é ideal. Aí o Casimiro, o Bruno Guimarães. O Rafinha centralizado com meia. Nesse momento, o Luiz Henrique pela direita. O Vini Júnior pela esquerda. E aí falta mais um, né? O Endrick como um atacante. Como um cara pisando na área ali. Como um 9. Porque daí o Endrick ele consegue fazer essa movimentação de cair pros lados. O Henrique pode entrar. O próprio Vini pode entrar na área. Eu acho que é um ataque muito móvel, assim, que vai deixar as defesas malucas, cara. Porque, o Luiz Henrique é um monstro correndo. O Endrick também é um monstro. Eu acho que ele tem essas opções aí, uma circunstância de jogo. Essa é minha ideia, tá? Pra largar. Sim. Mas, no centroavante, tu tem o Igor Thiago, né?
tem um cara. Eu ainda sou meio suspeito porque eu acredito que eu colocaria o Igor Thiago como titular no ataque, no lugar do Endrick. Porque eu acredito que o Endrick, ele saindo do banco, no segundo tempo ele consegue fazer muito mais do que iniciando. Por conta também justamente disso de... Ele tem um físico muito forte, ele tem bastante energia, então ele saindo do banco, quando provavelmente a zaga ali já vai estar meio desgastada, ele consegue criar muito mais perigo e mais chances. Faz sentido. Valendo? Eu sou muito fã do 4-1-3-2. Né? Pra mim, minha formação favorita, é uma formação que funciona na maioria dos times. Então eu sairia com o Alisson no gol, dependendo do nível físico dele. O Wesley na direita e o Douglas Santos na esquerda. A zaga padrão, né? Magalhães e Marquinhos. Casemiro. Eu sairia com Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E o Rafinha fazendo essa função de 10, infiltrando por dentro. E aí eu tenho 2 caras na frente. O Endrick pra ser aquele cara, o pivô pra girar, e o Vinícius Júnior pra ser o atacante surpresa. Aparecer, né, acabar cortando 1, 2, 3 ali, infiltrar muito bem. Cara, eu particularmente eu não tenho certeza de nada. Eu sei, tipo assim, eu tenho certeza de alguns titulares, mas eu não faço ideia. Mas tem que Eu escalar tenho dúvidas, assim. Tipo assim, eu sei, pra mim, certeza Alisson, Magalhães e Marquinhos, Casemiro e Vinícius Júnior. Pra mim, esses 3 são... Bruno Guimarães não? Cara, eu tô em dúvida sobre tudo, assim. Porque eu não tiro o Bruno Guimarães, porque só o Casemiro marcando não dá. Tem que ter mais alguém marcando. Porque vamos supor que joga com Casemiro e Paquetá, pô, o Paquetá não marca o que o Guimarães marca, do meu ponto de vista. Pelo menos o Guimarães tá acostumado a jogar numa intensidade maior que o Paquetá. Sim, precisa de 2 combativos ali, né? Não sei, eu vejo dessa forma, pelo menos, né? A não ser que nas tuas laterais, tu jogue, por exemplo, com Ibanez e Alexandre. Que é 4 defensivos. Sim, então, isso que me gera dúvida, sabe? São muitos jogadores que fazem muitas funções. Isso me deixa muito em dúvida. Por exemplo, a gente tem o Neymar, que pode jogar como ponta, como pode ser um armador, como pode ser... Falso 9? Assim como tem o Endrick, que pode ser um segundo, pode ser um ponta, pode ser um centroavante, a gente não sabe, eu acho que são muitos jogadores que fazem muitas funções, aí cabe ao Ancelotti saber o que fazer, sabe? O próprio Rafinha, em determinada opção de jogo, pode colocar o Wesley como ala esquerda e o Rafinha como um ala direita. Exatamente. No banco, tem o Ryan pode fazer a ponta, pode fazer a centroavança. A centroavança pode fazer... Na Roma joga com esquerda. Ele joga de lado esquerdo. Muito louco. E o Rafinha é o destaque do Barcelona jogando pelo lado esquerdo, né? Então o Yamal é da direita. Cara, só que na esquerda na seleção tem o Vini Júnior. Exato. Cara, ele tem ali do meio pra frente ele tem muitas opções, né? Uma baita seleção. Falou tudo, né? Não, ainda não. Bom, mas eu iria com o Alisson no gol também, né? A mesma coisa. Alisson no gol, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Wesley, Douglas Santos, toda essa linha defensiva. No meio de campo, eu acho que seguiria o Israel, Casemiro, Bruno Guimarães e Rafinha fazendo o camisa 10. E ali na direita eu colocaria o Luiz Henrique. Caso eu pudesse convocar, caso não estivesse machucado, seria o Estevão, né? Mas eu acho que o Luiz Henrique consegue suprir essa falta do Estevão. Na esquerda eu vou de Vinícius Júnior. E no ataque eu vou de Igor Thiago. Com algumas mudanças podendo acontecer, né? O Endrick no ataque e o Neymar no lugar do Rafinha. Ou, outra coisa também podia ser o Neymar fazendo um falso 9. O Ancelotti também já disse que ele gosta mais do Neymar no corredor central, como um atacante mesmo. Então ele não gosta muito como o Neymar recuando, né? Até por conta do físico dele também, né? Tá voltando de uma lesão. E eu sigo também a mesma coisa. Eu acho que o Neymar ele serviria muito bem como um atacante. Isso. Talvez com os pontas caindo mais pra dentro da área e o Neymar saindo pra fazer aquele encontro de passe, mas eu ainda acho que ele ficaria no banco por conta do físico. Talvez ele entrando no segundo tempo seria bem melhor. Ele vai pegar um ritmo de jogo durante a Copa. E até porque agora o Santos ele não vai mais jogar. A Copa ele não joga. É controle de carga, né? Não, já acho que o Santos divulgou, né? Uma lesão na panturrilha. Que ele tava... Foi do último jogo contra o Curitiba, né? E aí tem jogo do Grêmio contra o Santos no final de semana, ele não vai jogar. E semana que vem o Santos tem um jogo contra o Recoleto, acho que na terça-feira, valendo vaga nos playoffs da Sul-Americana. O Santos tá muito mal no Sul-Americana. Ontem abriu 2-0 contra o São Lourenço. É o lanterna do grupo com 4 pontos. Então não sei se o Santos vai dar all-in nesse jogo aí contra o Recoleto pra tentar a vaga, mas acho que não deve jogar. Bom, a gente vai fazer o último intervalo aqui com o quadro Minuto Fórmula 1 com a Giovanna Marques e daqui a pouquinho a gente volta pro
assunto, né, que a gente chamou Israel, o Jack Futsal, depois desse atropelo do Jaraguá. Então, a Giovanna Marques vem chegando aí a 300 km por hora para falar sobre a Fórmula 1 que vai ter corrida esse final de semana. Zum, zum, zum. Ai, Schumacher. Minuto Fórmula 1 chegando aqui no intervalo do Linha de 4 para fazer um esquenta para a próxima corrida de Fórmula 1, nosso esporte do automobilismo favorito. E eu já vou fazer aqui uma conexão com o próximo país que a Fórmula 1 vai chegar, que é o Canadá. E a gente vai falar de um piloto que tem muita história com esse país. Bom, quase 20 anos após conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1 lá em Montreal, Lewis Hamilton foi mais uma vez o centro das atenções no circuito do país, que recebe então a 5ª etapa do Mundial de 2026 neste final de semana. Após uma semana repleta de rumores sobre sua possível aposentadoria, que supostamente seria anunciada em Silverstone em julho, Hamilton foi enfático ao negar a saída da Fórmula 1. Ele disse que tem um contrato e que está 100% claro para ele que vai continuar. Ele diz, inclusive, que continua focado e motivado, que continua amando o esporte de todo o coração e que ele pretende ficar, então, no seu assento na Fórmula 1 por bastante tempo e falou que é para o pessoal se acostumar com isso. Bom, como eu falei, o próximo GP é o do Canadá. Na sexta-feira, já amanhã, a partir da 1h30, você acompanha ao vivo o treino livre do GP do Canadá no Sport TV 3. A classificação para a corrida sprint acontece ainda na sexta-feira, às 5h30 da tarde. No sábado, o Sport TV 3 exibe a corrida sprint às 13 horas e a classificação para a corrida principal às 17 horas. O GP do Canadá mesmo, ele é no domingo, dia 24, a partir das 5 da tarde, com transmissão ao vivo também. Bom, o GP do Canadá é um dos favoritos do heptacampeão mundial. A primeira vitória dele na categoria, em 2007, foi um movimento decisivo na carreira dele, onde pela primeira vez conseguiu romper o status de segundo piloto na McLaren, que tinha o bicampeão mundial Fernando Alonso com as melhores estratégias, uma escolha natural, já que naquela época, naquele ano, o Lewis era um novato no esporte. E questionado também por equipes de reportagem sobre a importância dessa corrida em sua carreira, o britânico deu detalhes sobre a virada de chave daquele final de semana em Montreal há 19 anos. Bom, com certeza não tenham dúvidas que na semana que vem a gente vai chegar trazendo todos os detalhes sobre as emoções que vão marcar com certeza o Grande Prêmio do Canadá. Bom, agora a gente volta para a programação do Linha de 4. Giovanna Marques para a Web Rádio Primeira Hora. Muito obrigado, Giovanna. E para falar um pouquinho mais sobre esse jogo, né, Raulino? A gente vai chamar aqui o Thiago Santos, repórter da revista digital da Faculdade Elusc, que ele acompanhou o jogo e traz todos os detalhes e os gols. Thiaguinho, o famoso Thiaguinho, né, nosso colega. Goiaba. Esse mesmo. Ele vem chegando aí para trazer todos os detalhes. Sabia que eu sei imitar o Thiaguinho? Fala. Vamos, negão. O Joinville está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida na casa do seu maior rival, o Coelho recebeu nessa quarta-feira, diante do seu caldeirão, o jogo da volta. E aplicou uma goleada histórica, 7-1. Diante de um Centro Eventos Calhansen completamente lotado e pulsando, o Joinville recebeu a equipe aurinegra. Com a bola rolando, há algumas chances perigosas na primeira etapa, mas a rede só foi balançar aos 10 minutos do primeiro tempo, com Luizinho marcando para o tricolor. 3 minutos depois, após bom lançamento com as mãos de Matheus, foi a vez de Pedro Rey marcar o dele. Restando 4 minutos para o fim do primeiro período, Robinho marcou em uma batida cruzada, fechando o primeiro tempo em 3-0 para o Joinville. Na segunda etapa, o Jack voltou na mesma intensidade, e já com 1 minuto de jogo, Luizinho anotou seu segundo gol. Aos 8, foi a vez do capitão e experiente Xuxa balançar as redes. Aos 11, com Jaraguá já utilizando o goleiro linha, Fernando atrás do meio da quadra acertou o gol e fez 6-0 para o tricolor. Restando 6 minutos, Pedrinho descontou para o Jaraguá através de um pênalti. Aos 17, Pedro Rey novamente marcou
e fechou o chocolate tricolor em cima da locomotiva amarela. 7-1 para o Jack. O tricolor agora enfrenta a equipe do Pouso Redondo do Rio Grande do Sul na próxima fase. Agora o Joinville vira a página e vai até o Paraná para enfrentar a equipe do Cascavel pela Liga Nacional de Futsal. O jogo acontece no próximo sábado, dia 23, às 5 horas da tarde no ginásio da Neva. Volto com vocês, Thiago Santos da Revi. Calma aí, cara. Bom, muito obrigado, Thiago Santos. Bom, eu acho que ninguém melhor aqui pra falar de Jack do que o narrador do Jack, né? O cara que acompanha, que vive o Joinville Esporte Clube, tanto o futsal quanto o campo. Como é que foi esse atropelo do Jack, hein, Cara, Zé? ontem eu não tava escalado pra transmissão, aí eu peguei e fui lá no Centro Eventos acompanhar o jogo lá da quadra, né, cara? É um pouquinho diferente, que eu mais acostumado a ficar lá na cabine e tal, e aí o cara fica perto da quadra, o cara observa algumas coisas que o cara não tá tão acostumado. Cara, muita intensidade, cara. Esse time do Davi Mendonça é impressionante, cara. Estava conversando hoje no Joga nas 11 lá com o Casagrande, com o Marcos Aurélio. Hoje o Jota narrou 7 gols ontem, 8 gols ontem, até ficou sem voz, nem participou do Joga hoje. Cara, ficou rouco, porque foi um jogo absurdo, assim, né? Um nível de intensidade do Jack. O que chama mais atenção pra mim, e até queria ver vocês que também acompanham o futsal, o Jaraguá não conseguiu jogar, cara. O Jaraguá pegava a bola pra trocar passes desde da quadra defensiva pra girar ali, o Nicolas, os jogadores experientes, cara, o Marcelo, essa turma toda aí. Os caras não conseguiam trocar 4, 5 passes sem o Joinville dar uma apertada. Marcar sob pressão, o Jack sempre marca, esse time do Davi Mendonça. Mas nesse jogo especificamente era uma marcação sob pressão diferente, era uma marcação aquela no cangote, aquela mordendo todo o tempo. Pô, a bola foi no pé do Raulino, eu não tô só cercando, marcando sob pressão o Raulino, não, eu tô dando bote o tempo todo, cara. Sim. Tá ligado? E assim, ia forçando o erro. Porque a partir do momento que, pô, tô te pressionando, o Raulino vai e erra o primeiro passo, perde a confiança. Pô, vai no pé do Leco, o Leco, pô, tá pressionado, tentou o passe, esticar a bola, vai pra fora, perde a confiança. E o Joinville foi minando o Jaraguá. O Jaraguá criou oportunidades, até porque os caras também são profissionais, também tem qualidade. Atuais campeões, né? Mas, cara, o Joinville foi surreal desde o início, né? E aí, tu pega os jogadores do Joinville que entraram em quadra ontem, todo mundo jogou talvez o futsal A ou B deles, né, o top deles, e os principais jogadores do Jaraguá ontem ficaram devendo. Mas por mérito do Joinville, o Joinville construiu uma vitória de 7-1, mas que pra mim, se acabar 10, 11-1, não seria exagero, tá? Porque o Nicolas fez alguns milagres e o Joinville criou algumas oportunidades que, poxa, poderia até ter feito mais gols, né? E é até difícil escolher quem foi o cara do jogo. Ontem, acho que o pessoal na CBN elegeu o Luizinho como cara do jogo por ter feito 2 gols. É que fez o gol e abaixou o calção. Poderia ter sido o Pedro Rey com 2 gols, poderia ter sido o Fernando, poderia ter sido o Robinho, o próprio Matheus, mas é um time muito completo, cara. É um time muito completo, é um time muito intenso, né? E desde o início da temporada, quando o time começou a trabalhar com o Davi Mendonça, quem tem a oportunidade lá de acompanhar o dia a dia do Jack Futsal, e eu não tenho, mas eu converso com as pessoas que estão no dia a dia ali, o pessoal fala, cara, o Davi Mendonça é diferente, os treinos dele são intensos demais, é uma loucura. Tá toda hora esticando a corda, os caras tão... É impressionante, é um cara novo também. É um cara novo. É o primeiro trabalho dele no Brasil, não é? Não, Cara, ele ganhou contra a Ipu. Então, ele tem uma carreira... Ele tem um trabalho fora do Brasil, no Cazaquistão, que ele foi campeão de um campeonato nacional, uma Copa Nacional lá, enfim. E ele tem um trabalho aqui em 2022 no Brasil, no Ceará, aquela Taça Brasil que o Jack ganhou do Magnus, afinal, vocês vão lembrar no domingo, o Jack ganhou a Taça Brasil. Domingo, meio-dia. Foi um jogão, cara. Pô, foi espetacular esse estilo do Jack aqui no Palmeiras. Ele era treinador do Ceará que disputou aquela Taça Brasil. Quando ele é apresentado aqui no Joinville, ele fala sobre esse dia. Pô, eu sonhei sempre trabalhar aqui no Joinville, porque quando eu vim na Taça Brasil com o Ceará aqui, eu fiquei emocionado pela atmosfera que foi criada pela torcida. Então ele sempre teve seu objetivo de vir trabalhar aqui, né? E querendo ou não, o Jack Futsal é uma referência. A gente ouve dos jogadores que vêm pra cá, né? Pô, não, quero jogar no Jack. O Jack, a torcida é diferente, o clube é diferente, é o clube do entretenimento, é uma atmosfera. E aí a gente vê que os caras que estão aqui jogando no Jack Futsal, os caras compraram a ideia do treinador. E quando os caras compram a ideia do treinador, cara, possivelmente vai dar certo. Não sei se o time vai ser campeão lá na frente, né? Porque esporte é massa por causa disso, porque tu pode acordar num dia ruim, né, cara, e daqui a pouco o próprio Jack passou por isso, né, que tava invicto na LNF, tomou 6 do Magnus, do nada, assim. Acho que até por isso que o Jack, ele teve
foi mais ativo, né? Fez mais pressão no Jaraguá. Porque veio de um jogo bem pegado no jogo de ida, 3-2. Foi um baita jogaço. As duas equipes mostraram que são, né, a maior rivalidade do Brasil, time profissional mesmo. Mas eu acho que essa derrota pro Magnus mexeu bastante com o elenco e foi o principal motivo de toda essa pressão. Pra não dar chance pro Jaraguá fazer a mesma coisa. Explorar os erros do Jack, o que o Magnus fez, né? Que inclusive o Magnus já tinha jogado, né? Se não me engano, na Supercopa. Na Supercopa eles tiveram a decisão. E aí, na verdade, foi a vaga, foi na semifinal, né? As duas equipes se enfrentaram numa semifinal e o Joinville perdeu nos pênaltis. O Jack não tinha perdido ainda na temporada, né? Tinha perdido na decisão por pênaltis, né? Mas no tempo normal não tinha perdido ainda. A primeira derrota foi justamente essa pro Magnus na Liga pelo placar de 6-2, que estava 4-2, tá faltando 1 minuto, e o Magnus fez 2 gols por conta da estratégia do goleiro Linha. Mas enfim, o placar ficou mais elástico. Sabe o que me lembrou um pouco? Essa aula de futebol que foi vista ontem no Centro Eventos, um pouco como é que a equipe do Howling Sports joga. Né, o Vigi pode até acompanhar, né? Ele que é um dos jogadores com mais jogos na equipe. Quantos jogos tu tem pela equipe? 5 jogos pelo Howling Sports, né? Um dos maiores ídolos em competições oficiais. Competições oficiais são 5 jogos. Infelizmente venho de uma lesão ainda. E não pude ajudar o Howling Sports na última competição. Infelizmente não avançamos. Mas o Raulino jogava com muita intensidade mesmo. Fazia composição, goleiro Linha desde o começo do jogo. Mas infelizmente a gente caiu pra direita no dia. Com certeza o maior rival do jornalismo. Do Howling Sports. 2 campeonatos, 2 eliminações. Sempre você aproveita, né? É um vice. Um vice, a gente foi vice. Quanto foi o placar? 8-2. Na final foi. Mas eu joguei só meio tempo, né? Eu tomei 2 gols só. Tá bom, cara. Mas é massa, cara, ver o futsal, né, nesse momento bom, né? O torcedor acho que merece também um pouquinho de alegria em relação ao futsal. Ontem tinha um pouco mais de 3 mil torcedores, então a atmosfera muito, muito bacana e... Bom, mas a agenda, ela é pesadíssima. O time se representa. De 3 em 3 jogos tem jogo. Amanhã... 3 em 3 amanhã dias tem jogo. 3 jogos tem jogo. E sábado já tem jogo. Tem um jogo duríssimo contra o Cascavel, lá no ginásio lá em Cascavel. É pesado o jogo da Liga. Liga Nacional tem um regulamento diferente, né? Esse ano são 15 jogos, então para tu não precisar dos playoffs, tu precisa pelo menos terminar entre os 4 primeiros lugares, né? Pra tu já avançar direto para as quartas. Então, assim, qualquer bobeira que tu dá ali, perdeu ponto aqui, perdeu ponto ali, tu pode ficar fora, ter que jogar mais partidas. Então, tem todo o desgaste físico, né? Mas é um clube que vem trabalhando bem, o elenco tá bom, todo mundo comprou ideia, a gente ouve os jogadores falando, o Xuxa falou depois do jogo, poxa, nós temos aí 12, 13 jogadores de linha aí, todo mundo que entra bem, tá todo mundo jogando o melhor, né? Compraram a ideia do treinador, eu acho que isso vale ressaltar. Eu acho que é o grande momento do Jack Futsal. Esse jogo de ontem talvez é aquela confirmação de que esse ano coisas boas vão vir. Não há uma garantia de título, porém coisas boas vão vir. E em relação a título, só para fechar a questão do futsal, Copa do Brasil, né? O Jack já está na quarta de final, pega o Pouso Futsal, né? Um time que o Jack já enfrentou nessa temporada, na final da Recopa, na verdade não é final da Recopa, a Recopa, né? Ganhou a Recopa Catarinense contra o Pouso Futsal, então tem tudo para chegar numa semi. E se a gente olhar a tabela da Copa do Brasil, o Joinville não tem nenhum adversário acessível assim, esse cara aqui vai ser o bicho-papão, porque clubes da Liga, não tem mais ninguém que é bicho-papão. Então, só não pode se atrapalhar com clubes que são filiados à Confederação Brasileira de Futsal. Mas o Joinville tem tudo para conquistar um título que não tem ainda, que é a Copa do Brasil. E aí, fechou. Aí tira um peso. E indo pro... Só dando uma passada por cima, assim, do campo, né? Que vem de 3 derrotas. 3 jogos sem vencer. Hoje anunciou o patrocínio Master na barra da camisa. Tá bom que é entendível tu ter vários patrocínio Masters na frente da camisa, né? Que é ser o local, né? Ser o patrocínio Master. Mas, cara, colocar o patrocínio onde se o jogador colocar a camisa por dentro do calção, tampa o patrocínio, é uma coisa de louco. Desculpa, é coisa de amador. Na camisa do Jack hoje, tu diz a patrocinador da Bet. O Giros Bet, né? Giros Bet. Mas será que vai ficar, cara? Cara... É que os caras não usam calção na camisa por dentro.
Cara, mas assim, a partir do momento que tu tem um só, faz mais sentido deixar no meio da camisa, onde é mais aparente, né? Mas tu já tem 2, né? Tem a No meio Sólidos, da né? camisa, não, Tem né? a Sólidos, né? A Sólidos e agora... A Sólidos agora veio como patrocínio Master e a Girosbet veio pra complementar. Talvez pode ter um ajuste, um pouquinho mais pra cima, assim, tal, mas são 2 na frente. Pode ter uma né? orientação, né? Pra não colocar dentro do calção, talvez. Mas eu acho que sim, cara. Acho que não vai interferir muito, né? Mas é um ponto que tu traz, mas tem 2 patrocinadores. É por isso que eu acho que tem a questão do... Cara, 80 mil por mês, cara. Fiquei surpreso com o valor. A BR Futebol tá ajudando nessa negociação aí. Então, um contrato até final do ano que vem, cara. Um contrato extenso, cara. E o projeto vai ser importantíssimo aí. Não sei como é que foi a negociação, porque... Mas é tudo muito louco, né? Já tá rolando, né, nos bastidores esses ajustes, né, de novos patrocinadores com apoio da BR Futebol, né? Isso é visando a compra da SAF, né? Pois é, cara, mas assim, ela não foi aprovada ainda só pelo conselho, não foi assembleia de sócio ainda. Mas assim, acho que o projeto é importantíssimo, o projeto tá devendo aí salário pros caras, né? Isso é uma situação complicada pro clube. Já que já falou abertamente sobre isso, né, que tá tentando ajeitar as situações, talvez com a assinatura do contrato de patrocínio consiga quitar esses vencimentos. O grupo de jogadores, o Serginho já falou que abertamente em coletiva que isso, na opinião dele, os jogadores também, isso não interfere no rendimento dos atletas dentro de campo. Então acho que isso não é uma questão que está bem conversada, está bem alinhada, então não vai fazer diferença do rendimento dos caras no jogo, né? Mas chama atenção, tá devendo pros caras, né? Então isso torcedor vai levar sempre em consideração. Se não ganhar o jogo, por exemplo, do Cianorte no sábado, né? Ia ficar complicado. Bom, então só pra finalizar essa questão do Jack. O Jack vai enfrentar o Cianorte, né? No sábado, dia 23, às 4 da tarde. Vem de 3 jogos sem vencer. E com aquele fantasma do ano passado, né? Da Série D do ano passado, em que começou muito bem a Série D. Depois decaiu, perdeu a liderança, que é o que vem acontecendo. Começou o retorno, perdeu a liderança agora pro Cascavel. Mesmo o Cascavel sem entrar em campo. Então... Qual que é a expectativa para esse jogo? Cara, assim, o Joinville tentando, né, fazer algo diferente. O Serginho, do jogo do Cascavel fora de casa pro jogo contra o Santa Catarina fora, ele falou na coletiva lá contra o Cascavel, eu estou treinando 2, 3 variações e espero poder fazer na frente. Ele não mostrou nada diferente contra o Santa Catarina. Então, para mim, ele perdeu uma semana de trabalho, porque não colocou nada em prática. Então, perdeu uma semana de trabalho. Eu não sei se ele vai fazer algo diferente para esse jogo agora, contra o Cianorte, uma expectativa para ver algo diferente. E quando eu digo algo diferente, é algo diferente mesmo na questão de ideia de jogo, né, cara? Parar com aquela ideia de 4 atacantes lá na frente, né? Sim. O João Vitor não é meio amador, né, cara? Tem que tentar fazer algo diferente. Vamos ver. A minha expectativa é fazer algo diferente para já poder somar os 3 pontos. Estreia do primeiro quadro específico do Linha de 4. Estreia do programa, estreia do 4. Estreia do quadro. Mas não deixa de ser uma estreia. Claro, é uma estreia. Deixa de ser uma estreia. Enquanto isso, o Marcos continua dormindo ali. O Marcos ele capotou ali. O grandioso. Então vamos. Recebemos o aval aqui do Caio pra continuar. Demos o prêmio. Um prêmio semanal. Onde a gente vai, em votação aqui, decidir quem vai ser o premiado da vez. O prêmio da categoria seria melhor ter ido ver o Pelé, onde a gente vai trazer alguns fatos que aconteceram na semana aí do esporte. Vou apresentar aqui pra vocês e eu queria que a gente debatesse entre eles quem vai ser o vencedor. O primeiro indicado ao prêmio era melhor ter ido ver o Pelé, o Hugo Souza, postando um vídeo da reação dele ao não ser convocado. Segundo indicado, o torcedor na transmissão da Globo, enquanto todos pediam o Neymar, ele pegou o microfone da mão do... Esqueci quem era o repórter, mas pediu o Hugo Moura na seleção. Porra, o vídeo do Everton desmaiando igual uma tábua de pau. Cara, isso é muito louco. Esse é muito bom, cara. E um recente, que é o Neymar postando story com a sua linda Bíblia personalizada do Batman. Cara, forte. Cara, bons competidores. Cara, que difícil, cara. Eu vou ficar com o Everton porque, eu imaginei, o cara desmaiou ali, vai que alguém... ele cai duro, né, no chão, né? Não, e um colega dele cai por cima dele também, né? O cara deu um chute na cabeça. Imagina ele se machuca e acaba não indo. É isso que eu pensei, cara. Depois que eu vi o vídeo, não é possível, né? E ele cai duro, né?
Eu vou... Cara... vou ficar com esse do Everton, embora esse torcedor que tirou o microfone pra falar do Hugo Moura aí, esse cara deveria... Tava quase que nem o... atendimento no CAPS. Quase que nem o Vini semana passada pedindo o Paulo Henrique. O que? Não, eu quero o Paulo Henrique num avião que ele vá pros Estados Unidos, fique lá e não volte pro Vasco. Eu não gosto. Não gosta mais Não, dele? eu odeio o Paulo Henrique. Não gostava dele até ano passado? Eu gostava quando ele era bom. Não, Ele o Paulo entregava, ele Henrique ele consegue ser muito bom, é só você falar pra ele correr. Ele não precisa, fala pra ele correr, não precisa tocar bola, não precisa fazer nada, só manda ele O que correr. deu com o Vasco? Ele não entrou em campo, né? Entendi. O Renato Gaúcho por distância, né? O EAD, né? Com o Vasco lá. que ele tá suspenso, né? Cara, ele... Isso Cara, isso é muito louco, porque ele foi assim, premiado, né, por não ter ido. Exato, ele não foi e ele conseguiu o que ele queria, que era não ir realmente. Cara, a punição deveria ser, tu é obrigado a ir. A gente tava discutindo que a punição devia ser, tipo assim, tu tem que ir num jogo aleatório. Tipo assim, tu vai nos cafundó da Venezuela, tu tem que ir. Se não... Mas ele chegou até a pagar multa também, né? Ele recebeu uma multa ou foi só A suspensão? Comebol manda multa pra tudo, cara. A Comebol, ela é muito nessa questão de multa, velho. Multa pra isso, multa pra aquilo, é multa, só multa. Mas se continuar assim, eu gosto de ver o Renato Gaúcho sentadinho no sofá dele, dando a avaliação dele. Isso é do Vasco? Não. Fazendo a avaliação. É isso, a coletiva pelos stories do Instagram. Mas eu volto no Everton. No Everton? O desmaio do goleiro do Grêmio. Cara, a Bíblia do Neymar é muito forte. né? Ela toda personalizada com o Batman ali. Mas eu ainda acho que o Everton, muito pela questão surpresa, porque ele sai pra comemorar e tu não espera que ele vai cair e desmaiar no chão. Muito louco. Então acho que meu voto pro primeiro é melhor ter visto o Pelé vai pro Everton. Tu, Rolina? Eu acho que não tem muito que fugir do Everton, né? Acho que foi... Não tem como fugir Acho do que foi uma Everton. cena maravilhosa, assim. Qual que é o teu voto? E eu gosto do áudio que ele é estourado, né? É que da câmera de segurança, né? Eles não gravaram em si. É da câmera de segurança, né? Eu não sei qual que é o teu voto, mas eu vi um vídeo, cara, um morador do condomínio onde o Everton mora em Porto Alegre lá. E o cara é vizinho do Everton e filma de longe, assim, a berraceira e a festa da galera. E a esposa do Everton sai correndo de dentro do barraco e pula na piscina. Pô, tá frio pra caralho no Rio Grande do Sul, cara. Pô, é uma promessa, né? Se tu for convocado, eu vou pular na piscina. Pô, a festa, massa, né, cara? E ele não pode nem ver a promessa porque ele desmaiou. Eu gostei muito da comemoração do Bremer. Porra, cara. Natural. Beleza, vou Pouca coisa. Cara, é verdade, cara, do Bremer foi... Cara, então, o meu voto seria o Neymar, com a sua belíssima bíblia do Batman. Mas como o vencedor foi por unanimidade, 3 votos a 0, temos um grande campeão, o campeão do primeiro prêmio Era Melhor Ter Ido Ver o Pelé, o Everton. Muito bom. Se você que nos acompanha, se estiver nos assistindo nesse momento, pode vir aqui buscar a Rua Princesa Isabel, Campos e Elusque Centro. Pode vir buscar o seu prêmio. Eu acho que quando o Cauã for fazer a vinheta pra esse quadro, acho que poderia colocar na capa o Everton. Né? eu vou fazer um craque da semana. Daí vai ter a vinhetinha lá. Poderia ser o Everton. Aí o craque do jogo. Poderia ser até aquela abertura clássica do Batman, né? Só que em vez de ser o escudo do Batman, ser a cara do Everton. Você é uma bíblia? Você é uma bíblia também, pode ser. Pode ser um desenho do Batman personalizado com a bíblia. Pode ser um desenho do Israel, né? Israel, é? Quê? Fazer um desenho do Israel, assim, pra comemorar essa estreia de quadros e de programa. Bem? Marcos Oliveira dormindo. Não fala muito alto. Bom, mas então a gente vai encerrando aqui a nossa primeira edição, né, Vini? Quer fazer as despedidas? Não. Muito obrigado, Israel, por ter aceito o convite, por ter vindo aqui nos apreciar, né, com todo esse seu conhecimento, toda essa sua elegância, né? O pessoal pode ver pela câmera aí toda essa sua jaqueta aí, toda, pô, bonita. Eu até me senti deslocado aqui. Que tu tá com uma calça térmica, né? Exato. A calça caque. Não expõe, você vai ficar constrangido. Muito obrigado também, Raulino. Muito obrigado, meu amigo Cauã. Eu acabei de esquecer. Considerações, Israel? Não. Alguma consideração? O convite, né? O convite por vir aqui na Faculdade de Luz conversar com vocês, acho legal. Sempre a gente poder trocar ideia, falar de esporte. É massa demais falar de tudo que a gente falou aqui. Falei pra caramba, cara. Falei pra caramba, mais de 1 hora de bate-papo aí. Onde é que eu consigo acompanhar depois? Você consegue, todo mundo, né? Consegue acompanhar pelo canal do YouTube, o Primeira Hora Web Rádio e também nossas redes sociais, o nosso Instagram. Quem quiser participar, no próximo programa a gente vai estar vendo as mensagens de vocês lá nas DMs, nas Direct Message.
A pessoa pode opinar pro próximo convidado? Pode opinar pro próximo convidado, pode deixar nos comentários também. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho pra acompanhar as próximas transmissões. A gente volta na segunda-feira, né? Com o Vars FC, com o comando de Raulino Dalcin, Adrian Dal Negro, Alisson Dias. E a gente tá vendo esse quarto integrante, porque é pra ser o Matheus Bruschi, só que até agora ele não apareceu. Ele não apareceu nem no piloto nem no primeiro episódio. Vamos fazer um apelo então pro Marcos. Desistiu, né? Vamos fazer um apelo pro Marcos Aurélio, então, cobrar o Matheus Bruschi, né? Pra ele vir pro programa. Aí a gente coloca o Nico. O Matheus é filho do Marcos Aurélio. Exato. Agora é que eu não conheço ele por... É aquele esquisitinho lá mesmo. Ele sumiu, né? Cara, uma vez, toda vez que eu encontro ele me fala alguma coisa diferente. Esses dias eu encontrei ele, fui apertar a mão dele, ele falou assim, não aperta muito forte minha mão. Falei, por quê, cara? Ele falou, fui fritar um ovo, peguei na panela. Acho que agora a gente encerra, né? Muito obrigado pra você que acompanhou. Abraço. Espero você na próxima edição, na próxima semana. O pessoal pode acompanhar a CBN Joga nas 11, todo dia às 11 Pode acompanhar Israel Antunes, J. Deschamps, Roberto Casagrande, no CBN Joga nas 11. E também tô na programação da Rádio CBN. Com seu patrocínio Master com acento circunflexo. Qual a frequência da rádio? 95.3 FM, também no YouTube da CBN. Ó, fazendo todo o merchan aí de todas as rádios, né? Todos os Jabá. Quem sabe a gente também não traga os outros, né? Integrantes do CBN Joga nas 11. Podemos trazer. Fazer toda uma mesa gigantesca aqui. Panela botar os 3. Só é ruim pra quem tá fora, né? Exato. Bom, então agradeço a todos aqui e ficamos por aqui. Um abraço. Até semana que vem.